Graça e paz, irmãos. Amém. Estive com os irmãos no período da manhã, né? Nós já os conhecemos, né? Mas, para os que não estavam aqui, eu sou o Lucas, nós somos da Igreja Presbiteriana do Jabaquara, né? Fica aí um pouquinho distante daqui. E hoje eu estou aqui com a Tainá, está ali no cantinho, a minha esposa, e a Catarina, de 2 anos, que está ali também no cantinho, tá bom? Então, nós estamos muito alegres de estarmos aqui com os irmãos. No período da manhã, nós falamos sobre o exercício do amor na família, né? Foi um tempo muito edificante aqui, que os irmãos também contribuíram, né? Comentaram, participaram aí da aula de escola dominical. Hoje, agora à noite, a exposição está lá no Salmo de número 128. Então, abra a sua Bíblia no Salmo de número 128. Salmo de número 128. É um salmo muito conhecido, mas certamente o Senhor, mais uma vez, nos abençoará com o ensino da tua palavra nesse salmo. Salmo de número 128. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Oremos mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, Pai. A tua palavra que é preciosa e que nos direciona em relação ao que devemos fazer. Pedimos a tua bênção, Pai. Pedimos que o Senhor mais uma vez abra os nossos olhos para entender o que o Senhor quer transmitir por meio da tua santa e bendita palavra. Nos ajude também, Deus, a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Que ao sair daqui, não nos esqueçamos daquilo que ouvimos, mas que seja refletido em prática na vida de cada um de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em 2010, aconteceu um terremoto terrível no Haiti. Talvez os irmãos não se lembrem, mas diversas casas ficaram totalmente destruídas. Não sobraram nem os alicerces. Mas o que chamou a atenção, principalmente de alguns especialistas, foi o fato de que algumas dessas casas não sofreram grandes tragédias, não foram devastadas como as outras. Então, o cenário era de destruição total e, de repente, uma casa quase intacta. Destruição total por um período e mais uma casa que ainda estava de pé. E foi avaliado, os especialistas perceberam que o segredo estava no alicerce. Aquelas casas haviam sido construídas sobre um alicerce firme, do jeito certo. E quando nós olhamos para a família e para a construção da família, nós também conseguimos enxergar uma ilustração nisso. Porque a família deve ser edificada, ou seja, construída com o alicerce correto, sob o alicerce correto, que é o temor do nosso Deus. Não é sobre as nossas ideias, sobre aquilo que nós achamos, mas é sobre a palavra do nosso Deus, é aquilo que o nosso Deus pensa a respeito do modo como nós devemos viver. Por isso, o tema do sermão de hoje é: edifique sua família no temor do Senhor. Edifique sua família no temor do Senhor.
Então, hoje eu trouxe para os irmãos 3 atitudes para que a gente coloque em prática isso. Porque edificar significa construir, estabelecer, permanecer. Então, a primeira atitude está lá no versículo de número 1. Como é que nós podemos edificar a nossa família no temor do Senhor? Colocando Deus como fundamento da família. Colocando Deus como fundamento da família. Esse salmo é um salmo que funciona como uma continuação do Salmo 127. O Salmo 127 vai falar já sobre família. Nós lemos esse salmo aqui e o 128 continua. Era um salmo em que o povo cantava quando ia até Jerusalém. Então, no caminho, o povo cantava, o povo festejava, e esse era um salmo que o povo tinha aí no seu repertório. Então, nós estamos diante dessa primeira atitude, colocando Deus como fundamento da família. O texto, no versículo 1, diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temos aqui uma alegria, uma felicidade que não depende da circunstância. Porque hoje nós temos muitas pessoas achando que sua felicidade depende da circunstância. Algumas pessoas acham que a felicidade depende do valor da conta bancária, de quanto elas têm no banco, quanto elas têm na poupança, quanto elas guardaram, quanto elas se preveniram, quais bens elas possuem, mas o texto nos direciona num outro sentido. O texto está dizendo, olha, é feliz aquele que teme ao Senhor. E quando o salmista diz que é feliz aquele que teme, ele não está falando de uma pessoa que, por exemplo, vem no domingo e naquele domingo, diante da igreja, durante os cânticos, ele teme a Deus naquele momento. Mas a ideia aqui é de uma ação contínua. É de alguém que constantemente teme ao Senhor. É de alguém que vive temendo ao Senhor. Então, irmãos, isso excede quando a gente está exposto, por exemplo, quando a gente está aqui na igreja, quando a gente está com a nossa família. Isso significa que quando você está sozinho, quando você está só, você e o seu celular, você e o seu computador, você e aquilo que você tem que pesquisar na internet, você mesmo assim teme ao Senhor. Porque o temor ao Senhor excede aquilo que as pessoas acham. Você deve se preocupar primeiro com aquilo que o seu Deus acha. E o Senhor vê tudo. Ele é onisciente, Ele é onipotente. E Ele sabe de todas as coisas. Então, a ideia é de alguém que vive temendo ao Senhor. É de alguém que conhece a Deus, conhece os atributos de Deus, né, as características ali do Senhor. Sabe que o Senhor conhece o coração e, por isso, anda nos caminhos do Senhor. É mais ainda do que uma reverência profunda a Deus. Da mesma forma, nós temos o fato de andar nos caminhos do Senhor. Ainda no versículo de número 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui, nós temos uma ação contínua também. Assim como o temer deve ser uma atitude que estará na nossa vida em qualquer circunstância, andar nos caminhos do Senhor também estará em qualquer circunstância da nossa vida. Então, a ideia é, se você está no seu trabalho, você deve temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Se você está lá na faculdade, na sua escola, você deve temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Se você está na igreja, você deve temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Eu costumo ilustrar isso lá para a igreja, dizendo, onde está, por exemplo, a igreja presbiteriana do Jabaquara, que é a igreja de onde nós viemos, na segunda-feira à noite. O dia que não tem nenhuma programação na igreja, onde é que está? Aí as pessoas falam, está cada um na sua casa, mas não. É de estar lá no trânsito, voltando para casa.
A igreja presbiteriana de Jabaquara está no trabalho, está em uma pizzaria, mas está sendo representada, porque a ideia é ser igreja, mesmo quando nós não estamos aqui. E o que o salmista fala é: vocês devem temer ao Senhor, vocês devem andar nos caminhos do Senhor continuamente. Isso nos lembra do fim principal do homem. O homem foi criado para glorificar a Deus e se alegrar no Senhor para sempre. Isso nos lembra do fato de que em tudo que nós fizermos, nós devemos glorificar ao Senhor. Então, nós devemos nos perguntar: pais, vocês temem a Deus? Ou será que, em alguma circunstância, vocês temem aquilo que as pessoas podem falar a respeito da educação que você dá aos seus filhos? É um medo daquilo que as pessoas vão falar, ou é um medo de não estar fazendo a vontade de Deus? O que tem guiado as nossas atitudes? Porque nós devemos temer ao Senhor. Então, por exemplo, quando nós saímos e não fazemos nosso culto doméstico, mesmo em meio ao fato de estarmos fazendo tantas outras coisas, de abrirmos tantas exceções na nossa vida, de abrirmos tanto espaço na nossa agenda para determinadas coisas, até para 1h30 ou 2 horas da Netflix ou daquela série que você compartilha com todo mundo, mas o culto doméstico não dá. A quem nós estamos querendo agradar? A Deus ou a nós mesmos? A Deus ou as pessoas? O primeiro passo para uma família edificada no Senhor é andar nos caminhos do Senhor, é temer ao Senhor. E cada um sabendo a sua responsabilidade. Irmãos, às vezes nós olhamos demais para o outro, principalmente no contexto da nossa casa. Nós dizemos assim: se aquele homem melhorar, essa casa melhora. Se aquela mulher começar a fazer isso, essa casa melhora. Se as crianças obedecessem, essa casa seria melhor. Mas nós temos muito mais poder de mudar a nós mesmos e as nossas falhas e a nossa conduta do que o outro. E eu vou te dizer uma coisa: se você melhorar, a sua casa melhora. É assim que nós devemos pensar primeiro. Se eu melhorar, a minha casa vai melhorar, porque eu faço parte desse lar. Então, nós vimos que a primeira ação para edificar a família no temor do Senhor é colocando Deus como fundamento da família. A segunda ação, do versículo 2 até o versículo de número 4, é desfrutando das bênçãos de temer ao Senhor. Então, nós tememos ao Senhor, nós andamos nos seus caminhos, e nós temos bênçãos que nós devemos desfrutar, podemos desfrutar por conta disso. O versículo 2 diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Então, o salmista nos mostra que a verdadeira felicidade não está naquilo que o mundo valoriza. Riquezas, status, bens, ou uma vida sem dificuldades. Mas a verdadeira felicidade está em viver a vontade de Deus debaixo das bênçãos do Senhor. O trabalho que é amaldiçoado por muitas pessoas, mal falado por muitas pessoas, aqui é citado como uma bênção. Muita gente diz: eu estou no meu trabalho, mas eu faço as coisas de qualquer maneira. Eu faço as coisas de todo jeito, porque é para o meu chefe mesmo. Mas nós fazemos para o Senhor. É para o Senhor que nós fazemos. É o Senhor que nós glorificamos, e aí nós devemos pensar na nossa conduta, porque não tem meio termo para o cristão. Ou ele glorifica a Deus com as suas atitudes, ou ele envergonha a Deus com as suas atitudes. Ou ele faz com que as pessoas pensem assim: se é para ser cristão desse jeito aí, eu prefiro ficar aqui, fora da igreja. Porque você está agindo como eu? Como se não conhecesse a Deus? Então, aquilo que nos motiva a executar o nosso trabalho da maneira correta, não é nem o quanto nós ganhamos.
E se você se sente insatisfeito, deve procurar sim o trabalho, mas aquilo que te motiva deve ser a glória do nosso Deus, fazer para a glória do Senhor. Então, nós enxergamos aqui o trabalho como um sinal da graça de Deus, um meio pelo qual o Senhor sustenta os seus filhos. Então, temos um mundo que diz, você será feliz quando você tiver mais. Mas o Senhor nos diz, olha, você será feliz quando aprender a se contentar com o que eu te dou. Você percebe o quanto nós sempre vivemos descontentes com aquilo que nós temos? Com aquilo que o Senhor nos dá? Nós sempre queremos mais e isso tira os nossos olhos das bênçãos que o Senhor já nos concedeu. Perceba que talvez você faça comparações sem nem notar. Talvez vocês peguem olhando lá para a rede social, para o Instagram, por exemplo, e falando, nossa, como aquela pessoa conseguiu tão rápido aquele cargo? Nossa, aquela é uma mãe perfeita e eu sou uma mãe péssima. Porque ninguém vai postar nada de negativo no Instagram, né? E nós vivemos fazendo comparações, até mesmo com o nosso passado. Naquele período, há 10 anos, a minha vida era ótima. Mas quando nós fazemos isso, nós tiramos os olhos daquilo que Deus nos concede naquele momento. Daquilo que está nas nossas mãos. Então, na maioria das vezes, talvez a gente se encontre de fato abalado pelas circunstâncias da vida, mas nós não devemos deixar isso tirar a nossa satisfação no Senhor. O texto, ainda no versículo 2, diz, e tudo te irá bem. Mas é importante notar que essa não é uma promessa de que todas as coisas vão dar certo, de que a partir daquele momento você não terá nenhum tipo de problema, mas a ideia é de que, mesmo diante dos problemas, mesmo em uma circunstância, sabe, lá em janeiro, quando você fez aqueles planos que você faz, todo começo de ano, falou assim, porque certamente o Senhor tem outras coisas para você, que você ainda não percebeu. O Senhor tem outras coisas para você, que você ainda não percebeu. E você vai ter que apagar metade do que você escreveu. E é por isso que nós devemos colocar os nossos planos diante do Senhor. Então, se para nós tudo ir bem significa uma vida perfeita, diante do Senhor nós percebemos que o nosso bem não deve depender das circunstâncias. Nós nos encontramos em tal estado de ingratidão, às vezes, que nós não percebemos que nós já recebemos a maior bênção de todas. As pessoas, às vezes, buscam bênçãos, muitas bênçãos. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas já parou para pensar que você recebeu a bênção de ter sido alcançado pelo Senhor Jesus Cristo? Essa é a maior bênção que você poderia receber. O Senhor te alcançar e se revelar como seu Senhor e Salvador. Então, nós seguimos aqui no versículo de número 3. Versículo 3 diz, tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Então, o salmista aqui está mostrando como a bênção de Deus se manifesta na vida daquele que o teme, agora no contexto específico do lar. Aqui, a videira frutífera é uma imagem de alegria, de beleza. Isso aponta para uma companheira que edifica o lar. Alguém que dá apoio, que busca a comunhão e que preza pela paz naquele lar. Nós também temos a imagem dos filhos, como rebentos de oliveira, um sinal de continuidade, de esperança e de herança. Aqui, irmãos, a mensagem é muito simples. A família é uma dádiva de Deus. Então, tenha isso na sua mente.
a sua família é um presente do Senhor. Por mais que as dificuldades venham, por mais que nós estejamos vivendo tempos difíceis para se criar uma criança, nós temos que ter a consciência de que a família é uma bênção de Deus, é uma bênção do Senhor. E muita gente tem perdido de vista o fato de que a família é uma bênção do Senhor. Eu sei que é difícil criar uma criança, principalmente criar uma criança nos caminhos do Senhor. Porque seria muito fácil colocar uma criança no mundo e largá-la depois, mas criar uma criança nos caminhos do Senhor, corrigir essa criança, amar essa criança, ensinar essa criança, melhorar, como nós falamos mais cedo por conta dessa criança, porque a partir do momento que você se torna pai, se torna mãe, você se enxerga como exemplo daquela pessoa pequenininha e você vê a sua responsabilidade, porque ela vai imitar tudo que você falar, tudo que você fizer. E isso traz uma responsabilidade a mais para você. Apesar de tudo isso, os filhos continuam sendo bênção. Os filhos continuam sendo bênção. Então, os filhos são um sinal de bênção e não de peso. Precisamos enfatizar isso porque o mundo tem enfatizado totalmente o contrário. O texto, então, confronta essa mentalidade de não desejar os filhos, ou de enxergar os filhos como algo negativo. Na perspectiva bíblica, os filhos não são um acidente, ainda mais porque nós servimos a um Deus soberano. Eles não são também um fardo, mas olha como a palavra de Deus se refere aos filhos: herança do Senhor. Isso nos lembra de novo da nossa responsabilidade. Se alguém te desse uma herança, colocasse diante de você e falasse assim: olha, cuida disso, é a minha herança, você se sentiria honrado e responsabilizado, né? Eu preciso cuidar daquilo. É assim quando nós temos filhos. A herança, mas olha de quem vem essa herança: do Senhor. Então pense, a pessoa mais honrada que poderia te dar algo, te deu algo. Além de dar o próprio filho, te deu filhos para você cuidar. E então nós devemos lembrar disso. E os filhos, aqui como rebentos de oliveira, mostra que eles não crescem sozinhos. Eles são rebentos de oliveira, então eles precisam estar perto, precisam ser cuidados, precisam de tempo. Porque um lar abençoado não é apenas aquele que gera filhos, mas aquele que forma os filhos para a glória do nosso Deus. Então, nós vivemos em um mundo que trabalha contra a família. Um mundo que prefere logo trocar e não perseverar. Um mundo que enxerga filhos como um peso e um casamento como uma prisão. Eu lembro bem que quando nós dissemos, né, que íamos casar, muitas pessoas chegavam, né, com aquele tapinha nas costas, dizendo assim, com aquele sorrisinho amarelo: agora você vai ver que é bom, né? Agora você vai perceber como é que é a realidade do casamento, não sei o que. Eu falei: meu Deus, estou indo para onde? Para uma prisão. E são pessoas de dentro da igreja dizendo isso. Pessoas conhecidas, que conhecem a palavra, trazem essa imagem negativa do casamento. O casamento não é fácil, mas não deixa de ser uma bênção. E isso, de novo, nós precisamos enfatizar. Casamento e criação de filhos não é fácil, mas isso não anula o fato de ser uma bênção, porque a Bíblia chama de bênção. Então, não é a minha opinião, não é a sua opinião, é aquilo que Deus diz sobre aquilo. E isso deve prevalecer naquilo que nós falamos. Tem gente que vive dizendo: essa é a minha opinião, essa é a minha opinião, e é isso que eu acho. Nós devemos dizer mais. Isso é o que a Bíblia diz. Nós devemos dizer mais. E o versículo 4, irmãos, ainda diz:
Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, o salmista reafirma com essa ênfase, deixando claro que a vida daquele que serve a Deus não é em vão, que o Senhor trabalha em todos os aspectos daquele que serve a Ele. Essa bênção que se manifesta na vida daquele que teme ao Senhor é visível. Nós cantamos aqui mais de 10.000 razões para poder glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, e nós temos essas razões. Muitas pessoas hoje acham que se limita a vida aqui. Você só teria motivos para agradecer se você tivesse num padrão altíssimo, com tudo o que você sonha. E isso faz com que a gente deseje menos estar com Deus. Mas quando eu falo estar com Deus, não é um desejo do tipo, estou cansado demais, não aguento mais essa dor nas costas. 30 anos sofrendo com essas dores de cabeça, quero logo estar com Cristo. Porque esse não é um desejo genuíno, é um desejo gerado pelo cansaço da vida aqui. Mas é você pensar no céu e querer estar com Cristo. Porque eu acho que algumas pessoas talvez diriam assim, se Jesus Cristo voltasse hoje, espera eu construir a minha casa, Senhor. Eu estou com um casamento marcado, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não, amanhã eu tenho uma grande reunião, deixa eu terminar isso. Não, mas agora que eu estou ganhando bem, algumas pessoas diriam isso. Meus irmãos, se o Senhor voltasse hoje, por mim não precisaria ter mais nada, iria com Ele. E nós devemos desejar estar com o Senhor. E quem deseja estar com o Senhor, faz a vontade dEle, vive de acordo com o que Ele quer, ainda aqui. Para que as pessoas tenham acesso a esse Deus. Então, nós vimos a segunda atitude, e partimos agora para a última atitude, sobre como edificar a nossa família no temor do Senhor. Terceira atitude é vivendo debaixo da bênção pactual de Deus. Vivendo debaixo da bênção pactual de Deus. Versículo 5, versículo 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. E ele não está fazendo aqui um simples desejo no versículo 5, mas uma declaração firme. Ele está dizendo, toda bênção vem de Deus. Tudo que você recebe de bom vem do Senhor. Você precisa reconhecer a boa mão de Deus na sua vida. Quando o salmista menciona Sião aqui, ele aponta para a aliança de Deus com o seu povo. Não está falando aqui de uma promessa nova, mas o Senhor que se comprometeu a cuidar daqueles que os temem. Cuidar daqueles que os temem. Então, ele está falando, olha, o Senhor te abençoe durante os dias na tua vida. Isso nos leva a tentar enxergar de fato essa bênção do Senhor durante os dias da nossa vida. Você tem enxergado as bênçãos do Senhor durante os dias da tua vida? Tem enxergado aquilo que Deus faz na tua vida? Aquilo que Ele te concede? Porque sabe o que acontece às vezes? Acontece alguma coisa ruim no nosso dia. Está tendo um dia maravilhoso. E aí de repente acontece alguma coisa ruim e aquilo contamina o seu dia. Às vezes, na sala de aula, durante a semana, eu mencionei isso de manhã, durante a semana eu dou aula para o 6º ano, né, no estado. E às vezes, você está num dia maravilhoso. Nossa, entrou numa sala, nenhuma bagunça. Entrou em outra sala, nenhuma bagunça. Outra sala. Aí vem a última aula, você fala assim, vou fechar com chave de ouro. É a aula do BO. Só dificuldade, só problema para resolver. Mas isso não pode fazer com que nós tenhamos a definição do nosso dia como um dia ruim por conta daquilo. Nós não podemos, irmãos, ser
tão inconstantes assim. Olhemos para o nosso Deus, aquele que não é inconstante. E o versículo 6 diz: veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. É um privilégio, então, nós enxergamos aqui que alguém consiga ver a continuidade da sua família. Ver os filhos de teus filhos. Já pensou ver os filhos de teus filhos na casa do Senhor? Com frutos daquilo que você plantou ainda na sua casa. Daquilo que você fez, da sua dedicação. E aí você vai lembrar daquele dia que você chegou cansado do trabalho e mesmo assim foi fazer devocional com seu filho. Daquele dia que você chegou, estava tarefado e mesmo assim você foi orar com ele. Você vai lembrar daquele dia que você teve que corrigir e que dizer para ele que a birra dele tinha um nome, não era birra, aquilo chama pecado. E mostrar para ele que o pecado tem consequências. O pecado tem consequências. E que, olha, você vai ter que ser castigado agora por esse pecado, mas sabe a consequência maior do seu pecado? Jesus Cristo já pagou. Isso rende frutos. Então, irmãos, para concluir, diante de tudo que nós vimos, existe uma verdade muito clara aqui. Não existe família realmente firme sem o temor do Senhor. Você pode ter estrutura, recursos, planos, mas se Deus não for o fundamento da sua família, cedo ou tarde aparecerão as rachaduras. Se vier um terremoto, não sobrará nada, assim como a história que nós vimos. E talvez você pense, minha família está longe disso. Minha família está cheia de falhas, minha família está cheia de dores. Há coisas quebradas aqui que precisam ser consertadas. Mas o salmo aqui não é apenas um retrato ideal de uma família perfeita. Esse salmo também é um convite para recomeçar. Ele também diz, a partir de agora, edifique a sua família no temor do Senhor. Ele também nos chama e nos dá uma nova oportunidade para que a gente comece a fazer as coisas para a glória do nosso Deus. Para que a gente, de fato, recomece. Então, comece a mudar a sua casa por onde você pode, que é por você. E isso em ações práticas. Não deixe para depois. Eu citei aqui pela manhã, você acha que você e sua esposa não têm um tempo juntos há muito tempo? Aí você continua achando, passa 1, 2, 3 semanas, e você começou a achar já há 1 mês, né? Então já foram 2. Quando você achar isso, liga para sua mãe ou para sua sogra, deixa as crianças lá e chama ela para jantar. Tenha essa atitude. Tenha essa atitude. E é um convite também para que a gente retome o culto doméstico, para que a gente retome as devocionais. Imagine o impacto do seu filho vendo que você chegou cansado e conseguiu fazer a devocional e fez o culto doméstico. E é ali que ele vai aprender a cultuar na igreja. Senão ele vai pensar assim, por que meu pai só cultua no domingo? Por que meu pai só lê a Bíblia no domingo? A igreja é um compromisso de domingo, então. O meu compromisso com Deus é uma coisa de domingo. Ele não vai ser um crente em Cristo Jesus. Ele vai ser só um frequentador. E daqui a pouco, se não há relacionamento, não há permanência. Ele não vai permanecer na igreja. Então nós temos essa responsabilidade. A promessa aqui não é de uma vida perfeita, mas é de uma vida sustentada pelo Senhor. Não é de ausência de lutas, mas é da presença de Deus. Eu sei que nós falhamos, mas toda vez que você sentir a culpa, o peso, e você estiver cansado, sobrecarregado, como nos diz Mateus 11, 28, vá até Jesus Cristo. Você homem, você mulher, você não vai conseguir temer e andar perfeitamente nos caminhos do Senhor.
mas pelo menos a sua vida vai apontar para aquele que fez isso, que foi Jesus Cristo. Além disso, ele morreu na cruz justamente pelos nossos pecados. Mas nele, nós somos abençoados. Só nele podemos viver isso de forma real. Que ele nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, porque de fato, Deus, nós somos imperfeitos. Mas estamos colocando a nossa casa, a nossa família, Pai, diante do Senhor, porque é o Senhor quem pode restaurar, é o Senhor quem pode cuidar, é o Senhor quem pode consertar aquilo que foi quebrado, Deus. Por isso, nós estamos diante do Senhor, cansados, sobrecarregados, mas viemos a Ti, Deus. Nos ajude a perseverar, nos ajude a ter sabedoria e derrama a Tua graça na nossa vida, Deus, para que a nossa família passe realmente a temer ao Senhor e a andar nos seus santos caminhos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.